formado em odontologia pela UNB e tenho pós-graduações na área de saúde pública. Nasci em Brasília, Distrito Federal, e estou no Rio de Janeiro desde 1º de março de 2002. Eu queria sair de Brasília, queria morar em outro lugar, estava pensando em morar em Recife, muito tempo. E aí fiquei articulando possibilidades de morar ou em Recife, ou em outras partes do país, ou no Rio. E no Rio eu fiz o próprio mestrado da Fiocruz. E passei, e me chamaram. Aí eu achei que fosse um motivo suficiente para poder vir para o Rio e tentar uma nova vida, não trabalhar com outra coisa, estava querendo mudar de área, um pouco na área da saúde e tal. Uma razão importante no Rio de Janeiro é a riqueza cultural da cidade, a riqueza ambiental, a beleza da cidade. A cidade é uma cidade muito rica em termos culturais nesse sentido. E sempre me fascinou o Rio, apesar de conhecer muito pouco o Rio. Eu conheci muito ali no Rio, assim, umas 2 vezes, quando muito novo. E até então era um certo mistério, um certo desafio. Eu tinha aquela impressão de quem não conhece o Rio, quem é de fora, tem uma certa impressão do Rio um pouco tensa, né? Aquela coisa de uma cidade perigosa, uma cidade grande, com muita intensidade. Parece que os fatos aqui, como elas são muito noticiados, os fatos aqui são mais intensos, parece que a cidade é mais intensa. E eu sempre tive essa fascinação pela cidade. E essa coisa da cidade que se encontra, talvez seja uma coisa que me fascinava, porque ela de certa forma, ela é um oposto de Brasília. Brasília é uma cidade onde a dimensão humana é um pouco mais restrita, os encontros são mais restritos. O Rio de Janeiro, efetivamente, é uma cidade que viabiliza as pessoas se conhecerem, se encontrarem. E isso me atraía. Isso sempre me atraiu muito na cidade. As pessoas têm essa coisa, esse ímpeto de se comunicarem, de se olharem, de se interagirem. Existe uma coisa muito forte no Rio de Janeiro. Acho que precisa ser peculiar. Agora, existem poucas cidades, das que eu conheço, no sentido da forma como as pessoas se comportam na rua. Não sabia disso antes, eu tinha uma impressão disso, você se comprovou, eu tinha um certo fascínio pelo Rio de Janeiro, essa coisa de descobrir mais o Rio de Janeiro. E então tem um motivo, pelo menos existia uma coisa meio de aventura, do inesperado, assim. Uma mudança de vida e essa coisa não tão definida me atraiu, talvez. E numa cidade como o Rio, fascinante como o Rio, isso se tornava ainda mais interessante. Tinha muita cultura, muita beleza histórica, muita informação histórica. Eu sempre gosto muito de história. Gosto muito do espaço urbano, essa coisa do urbano com história, com cultura e com muita gente, com interação. Eu esperava conhecer bastante da história do Rio, conhecer bastante das manifestações, das características, dos lugares mais, inclusive da coisa da vida interna da cidade. Sempre gostei muito dessa questão dos lugares onde as pessoas se encontram, essa vida um tanto quanto provinciana do Rio. Se você encontrarem na esquina, tem um bar, aquela coisa. Isso nunca me fascinou, sempre fascinou muito a vida de quem mora. Sempre gostei muito de conhecer a vida, como é que era o cotidiano. De certa forma, existia 2 lados, o lado pessoal e o lado profissional. Então eu esperava um crescimento profissional, visto que aqui é uma cidade que tem muita referência nessa área. Eu cheguei com um nível de ansiedade muito grande, muito ansioso, né? Porque é uma cidade grande, a gente ouvia muitas histórias do Rio. Eu cheguei muito ansioso, mas ao passar do tempo eu comecei a surpresa, não digo nem se eu tive muita surpresa. Eu comecei a me sentir o acolhimento da cidade. Parecia que a cidade, por mais isolada que eu poderia estar,
não tem parente aqui, não tem pouquíssimos amigos aqui, então, mas a despeito disso, me sentia à vontade, porque parece que a cidade te acolhe, existe uma, eu dizia que ela parece uma entidade, uma cidade que te saía em devaneio, simplesmente para caminhar e para observar os detalhes da rua, observar o cotidiano da cidade, como as pessoas se comportam, as pessoas, a cidade é linda, tudo muito fascinante. Saía para espairecer um pouco, para passear ou para preencher o tempo, às vezes estava um pouco ocioso e às vezes um pouco melancólico, triste, mas isso era diminuído, atenuado pela própria cidade, pelo fluxo da cidade, as ruas. O Carioca é uma figura interessante, alegre, comunicativa. Eu sempre gostei dessa coisa de chegar num lugar e já sair conversando, independente de ter algum vínculo ou não. E às vezes conversas são extremamente emocionantes, independente de você conhecer a pessoa ou não. O carioca é, efetivamente, o morador do Rio de Janeiro, ele mimetiza essa coisa, ou ele incorpora essa coisa da comunicação, da interação. O processo de adaptação está muito ligado a questões pragmáticas, questões práticas da sua vida. Primeiro, eu vim com algum dinheiro, saí do trabalho, estava com dinheiro para me manter um tempo, e decidi estudar, dedicar a estudar. Estou 6 meses estudando. Nesse meio tempo, dedicado a estudar, eu fiquei mais restrito ao universo do curso, do mestrado, das pessoas e tal. Como são pessoas de fora, então, que também já tem poucos vínculos aqui, elas se unem e se protegem, se cuidam. Né? E nesse primeiro momento, essa turma foi a fonte de acolhimento humano, pessoal. E no meu caso, de certa forma, essa adaptação foi muito ditada por razões profissionais, porque aí começaram a aparecer trabalhos, inclusive em áreas mais distantes, na Zona Oeste, no Morro do Alemão. Eu comecei a trabalhar num projeto da prefeitura que me deu a oportunidade de conhecer o Rio por dentro, assim, conheci muitas, principalmente da Zona Oeste. Eu cheguei em Ipanema e depois mudei para o Jardim Botânico. Fiquei 6 meses no Jardim Botânico, 6 meses, até mais, fiquei 9 meses no Jardim Botânico, na Maria Angélica, lá em cima, na parte alta da Maria Angélica, um apartamento de uma colega minha que estava alugando. Depois de lá, eu fui para Botafogo, morei 1 ano e meio em Botafogo, e aí começou esse trabalho na Zona Oeste. E aí tudo está muito ditado em relação a esses lugares. Por exemplo, quando eu estava em Ipanema, era mais chegando, tal, conhecendo e tateando ainda, inclusive num lugar que é bem específico, né? Na Maria Angélica eu comecei a ficar relativamente isolado pessoalmente, em termos de amigos, mas ao mesmo tempo num lugar maravilhoso, que é perto do Lagoa, no Jardim Botânico, aí foi uma época muito interessante. Então, o meu fascínio principal era sair de bicicleta, conhecer ali o tempo todo, passear, ir pra praia. Praia, assim, era uma coisa. Eu nunca fui praia, mas então essa coisa da cidade, da cidade, do visual, da paisagem, do espaço da cidade, foi muito explorado nessa época, que me segurou durante muito tempo. Depois aí eu mudo para Botafogo. Aí em Botafogo já estou no meio de um certo furacão de trabalho. Começo a trabalhar na Zona Oeste, começo a conhecer algumas pessoas. Fui morar em Campo Grande. Trabalhando no projeto, eu rodava muito no Brasil, vivia no Brasil. E nesse momento eu sempre circulei muito de carro, andava de carro para o Brasil, para o trabalho, saía à noite, sempre gostei muito de sair, sempre para Lapa, para a Zona Sul, de certa forma, ainda ia muito à Zona Sul ainda, ia para os bares, eu gostava na noite. Então eu tinha uma vida muito intensa. Aqui eu saí do trabalho, do projeto, fui para Laranjeiras, e aí fiquei em Laranjeiras 2 anos, aí rachei apartamento com um amigo meu que estava chegando. E aí foi 2 anos assim, intensos também, que eu estava morando com um amigo meu de Brasília, e a gente viveu muito a cidade, aproveitou muito trabalho, muita dificuldade também, porque a cidade é cara, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, e
eu não tenho que aproveitar, e aquela coisa, né? Nesse meio tempo comecei a me relacionar muito com Santa Teresa, porque eu tinha muitos amigos em Santa Teresa, eu fiz alguns amigos que moravam em Santa Teresa e eu estava ouvindo mais Santa Teresa. Então eu não morava aqui, mas vivia aqui. De certa forma, você começa a ser engolido pela cidade e quando você percebe, você já está envolvido com a cidade. Sim, de certa forma, a cidade eu escolhi a cidade e eu escolhi o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro me aceitou de certa forma. Me ofereceu muita oportunidade, né? Foi muito generoso comigo, em termos de pessoas, lugares de trabalho, de experiências. Assim, eu só tenho a agradecer à cidade. De certa forma, o que mudou foi a ansiedade com relação à violência. Existe uma impressão, talvez seja uma impressão, de que a cidade do Rio de Janeiro ela seja violenta como um todo. Ela é uma cidade violenta, ela tem fatos violentos frequentes, é uma cidade com alguns problemas sociais muito graves e tal. Mas para quem é de fora, de certa forma, essa impressão se fortalece porque você não tem outras referências, informações, você tem referências de fora e as que chegam são esse tipo de notícias. Então, quando você chega no Rio, você começa a conviver, você perde um pouco essa apreensão, essa ansiedade, esse sentimento de insegurança, naturaliza um pouco, inclusive, a tensão da cidade, assume um pouco, e aí isso mudou. Em relação à questão da segurança, mudou a impressão. Em relação ao despojamento que eu tinha, achando que a cidade efetivamente as pessoas são despojadas, não tem essa coisa, essa preocupação estética de postura, isso realmente de fato é verdade, o Rio de Janeiro não tem essa... também com relação a uma cidade cara, eu imaginava que o Rio de Janeiro era uma cidade cara, sempre foi conhecidamente cara. Numa cidade como o Rio de Janeiro, que não, é uma visão excessivamente polêmica. As notícias do Rio de Janeiro que vão para fora são muito polêmicas. O que o Rio de Janeiro apresenta de não polêmico é a visão estética, talvez das novelas, que é a coisa do Rio com um sonho de verão. Talvez ela seja tão insegura quanto eu imaginava, mas eu me sinto hoje, eu não tenho essa apreensão em relação à segurança. É do trânsito, uma coisa agora você falou, o trânsito do Rio de Janeiro. Eu tinha muito medo do trânsito, eu tinha uma certa paranoia desse trânsito daqui, de dirigir no Rio de Janeiro. Eu tinha uma coisa meio... Porque Brasília é um lugar relativamente tranquilo de dirigir, bem sinalizada, com uma sinalização muito definida, muito clara, as vias são muito amplas, então o Rio é mais apertado, o Rio é mais intenso, o fluxo de carro. Eu tinha um certo pavor no início. Ao longo do tempo, eu comecei a diminuir esse pavor quando você começa a ficar, se ambientando mais, você naturaliza algumas coisas. Usei muito carro e aí esse pavor se transformou numa ambiência total ao caos urbano. Eu sou mais carioca hoje. Meu filho é carioca, meu filho é tijucano. Eu conheci muito o Rio de Janeiro por dentro. Entendeu? Muitos detalhes, muitas coisas da história. Eu estava tão envolvido com as coisas aqui que Brasília foi se diluindo. O que me remetia a Brasília era visitar minha família e meus amigos que reclamavam que eu sumi de Brasília. Entendeu? Eu hoje me sinto mais carioca, hoje eu me sinto da cidade, me sinto que é o meu lugar para viver. Se eu pudesse me denominar como brasiliense e nem pudesse dizer não, porque eu tenho é curioso, eu tenho uma ligação muito forte com Recife, sempre tive uma ligação muito forte com Recife, que é a terra da minha família, dos meus pais. Apesar da minha mãe ser da Paraíba, a família dela se radicou em Recife, meu pai é de Recife, meu pai é de casa forte e tal. E a gente sempre teve uma relação muito forte com Recife, a gente sempre ia muito para Recife, sempre gostei muito de Recife, sempre quis mudar para Recife. Então, existe esse lugar maravilhoso, Recife, que está reservado. O Rio
Eu falo muito isso, já falei, eu não sei se alguém já falou, vai ser uma copitela da frase do Vinícius, que é a vida é a arte do encontro. Mas o Rio é a cidade do encontro. A cidade do encontro, seja de que forma, encontro de ideias, encontro de pessoas, encontro encontro de classes, encontro de pontos de vista. Acho que o Rio é a cidade do encontro. Para mim é a cidade. Eu, quando cheguei no Rio, eu queria muito ir pra rua. Muito rua. Para mim era rua, aquela coisa de o Rio de Janeiro, a cidade viva, que me acolhe. Então eu queria conhecer cada vez mais a rua, em todos os aspectos, seja a rua boêmia, a rua cultural, a rua provinciana, a própria rua ali. Eu sempre fui muito da rua. Tinha um professor meu que falava: Eduardo, o Rio de Janeiro é uma cidade, o bom do Rio de Janeiro são os interiores. São as casas das pessoas. Você vai descobrir o Rio de Janeiro de verdade quando você começar a conviver na casa das pessoas. E aquilo sempre foi uma coisa que interessante, muito gostosa de ficar lembrando quando ele falava isso, muito carinhosa até, né? Muito acolhedora a ideia. E ao mesmo tempo, e de fato, nesse tempo, a minha atração foi efetivamente se manifestando no sentido de que as casas das pessoas, os espaços onde as pessoas se encontram, se trocam, se conversam, se cuidam, é a casa. E de certa forma a casa se tornou para mim o lugar que eu mais passei a frequentar, do que a rua. De um momento, numa fase inicial de deslumbramento com a urbe, eu fiquei agora mais pertencente às casas, ao interior das casas. O tempo no Rio de Janeiro, para mim, anda mais rápido. Ele passa mais rápido. Porque eu acho que é uma cidade intensa. Ela é intensa nas pequenas coisas. Assim, é uma cidade que você vai comprar um jornal, você escuta as vozes, você escuta arroubos, você escuta o barulho da cidade. Isso preenche muito mais os seus sentidos. Como você fica com os sentidos preenchidos, de certa forma, mais solicitados, então eu acho que a relação com o teu tempo é menos monótona. Eu acho que o tempo é uma questão muito ligada. A sua percepção do tempo está ligada à psicológica, a sua percepção psicológica do tempo. Então, num lugar monótono, onde esses seus sentidos não sejam tão intensamente solicitados, eu acho que o tempo passa mais devagar. Numa cidade, sim, mas ele é mais homogênea. Outra palavra interessante, que é interessante para o Rio de Janeiro, é a heterogeneidade da cidade, assim, os contrastes.